perfeição e da pureza. O importante não é que os que não estão encarcerados se confraternizem com os que se encontram nos presídios cumprindo pena. No entanto, é fundamental que os encarcerados procurem entender o seu processo e demandem se igualar com os que estão fora dos centros de reabilitação carcerária. As facilidades são muito grandes quanto ao sentimento de alguém se apedar frente a um fulano que se encontra nos presídios. Todavia, a ocorrência de tal fato deveu-se por conta de sua imprudência nos momentos de alguma tentação, cujo interior inferiorizado não conseguiu seu autocontrole, liberando-se para o mal. Porque este encarcerado, em tal instante de tentação não se conteve e foi fraternal com o outro. Quando as dores físicas aparecem aos olhos de quem tem um pouco de piedade, clama-se por justiça para aquele que praticou tal ato, que não mediu as consequências. A discussão fraternidade encarcerada é muito complicada e difícil, tendo em vista que o ser humano não sabe medir as suas impulsões de maldade, esquecendo que a liberdade de sua inferioridade depende também daqueles outros que infringiram a lei divina e a dos homens. A pessoa que se encontra encarcerada praticou algum ato iníquo, sem dimensionar os efeitos de sua irresponsabilidade, que nada mais é do que as inferioridades de vidas passadas atacando a todo momento aqueles que ainda não têm condições de seu autocontrole, ficando à mercê dos companheiros que possuem a mesma vibração. Os aprisionados estão nesta situação, devido ter um currículo de fratricídios, sequestros, roubos e furtos, estupros, arruaceiragem, traficância, assaltos e muitas outras formas de ter infringido o direito dos seus irmãos que caminham tão bem, em sua maneira de ser. Quem pratica tais atos macula o seu perispírito, constrói um futuro negro, não somente de vidas futuras, como também do futuro da vida presente. Porém o que pesa mesmo é a mancha negra que esconde o seu eu, ficando à espreita de seus companheiros. O ser humano fraternal tem um bom coração. Já tem dentro de si o sentimento de piedade, de ajuda ao próximo, de compreensão e de entendimento, porque o seu livre-arbítrio já se abriu ou se elas desceu bastante, diante dos conhecimentos que a vida cotidiana proporciona a todos que abrem sua mente à evolução. O fraternal, mesmo numa situação difícil, acalma-se e foge da perturbação daqueles que não se encontram no seu nível de progresso na longa trajetória da vida, que segue de encarnação a encarnação, para eliminar a sua materialidade e conseguir ser etéreo. As forças inferiores estão sempre ao lado dos seres renitentes, que se locupletam com as suas maldades, e de seus amigos coadjuvantes. Todavia, os irmãos bons afastam-se, deixando que eles sigam as suas deliberações, porque cada ser tem a sua liberdade individual de escolher o que fazer. Em observação às pessoas que vivem no planeta Terra, verifica-se que, em sua maioria, a atuação do instinto bruto é quem fala mais alto, quando o ser humano reage a qualquer ofensa, por pequena em que seja, com impropérios ou outros insultos, como quem está retornando a pedra que lhe foi atirada, e ele tem que revidar. Outros irmãos têm reações diferentes, dependendo do nível de evolução em que se encontram. Como por exemplo, quando acontece a mesma coisa, o amigo não reage, mas fica vermelho ou branco, como prova de que a sua inferioridade foi atingida, talvez com pouca intensidade. A inferioridade do ser humano não se eliminará somente com fraternidade, com sentimentalismo, com preguiça, mas com sofrimento, dores, ao encontrar com aqueles que estão nas mesmas condições de poderoso da maldade, de líder da inferioridade, de ditador em sua ignorância. Diante de tudo isto, os pseudo-intelectuais querem ignorar a reencarnação em Professor Rivail, 1857, e a palingênese de Pitágoras, Sec. 4ac, em troca de uma ciência fraca e de acordo com os conhecimentos humanos, que só quer ver o imediatismo de quem não enxerga além daquilo que se possa medir e pesar com tudo que está ao lado. A vida presente é um somatório de todas as vidas passadas,
como acumulação de bondades e maldades que foram adquiridas a cada instante de encontro do ser humano com os outros que também precisam crescer para a vida eterna, vivendo a atualidade. Com esta maneira de pensar, não se consegue eliminar o seu passado com a leitura de Bíblia, de Alcorão, de Torá, de Bhagavad Gita, de livros dos espíritos, ou qualquer leitura, porém o fundamental são as experiências do cotidiano, as quedas, os sofrimentos e as dores dos encontros nefastos. Sempre se buscou entender religião, estudando filosofia, discutindo ciência, lendo história e nos grupos intelectuais se intrometer, como um conhecedor profundo do acontecido há muitos e muitos anos distante de sua era, cujas conversas são hipóteses que carecem de lógica e coerência na explicação dos fatos. Graças ao Criador Maior, os espíritos encarregados de tal missão voltaram ao planeta Terra para explicar tudo aquilo que as percepções humanas não têm condições de desvendar com facilidade, o porquê de como tantos fatos acontecerem no dia a dia do ser humano. Somente o Espiritismo oferece provas mais convincentes sobre os atos que os homens e os animais praticam no cotidiano de suas relações uns para com os outros, tanto em termos de bondade e de maldade, que é o mais comum em todos aqueles que não conhecem os seus limites de aprendizado. O viver a vida plenamente é quem proporciona condições de que se possa se libertar das inferioridades que existem dentro de cada um, ampliando o seu livre-arbítrio e saindo do determinismo, dos instantes de animalidade que o ser humano ainda não se libertou, pois, o que ainda perdura é o instinto bruto. Não se pode ter livre-arbítrio quando não se tem condições de autocontrole, onde suas ideias não prevalecem, onde os outros da mesma vibração é quem orienta a todos que não têm condições de caminhar com os seus próprios pés, cujos orgulhosos, vaidosos, gananciosos são seus guias. Assim sendo, com fraternidade inconsequente, quais são as oportunidades que o ignorante do bem vai ter, para compreender a sua maneira de vida, as suas projeções, o seu interior e sentir em sua frente os outros que precisam do seu progresso para ter um exemplo real? Verdade se faz que as pessoas tenham que ter fraternidade para com todos, especialmente para com os encarcerados, dentro de um processo de vibração, ou de oração, ou de prece para que ele possa minorar as suas vibrações umbralinas para poder enxergar, ou ter oportunidade de compreender a vida tal como ela é. Tudo isto deve ser feito sem a preguiça dos donativos, do aceitar Jesus o Cristo como pregam alguns grupos religiosos, do compadecimento infrutífero de quem lamenta o sofrimento dos encarcerados, devido a presídios lotados, promiscuidades e falta de alimentação adequada. A fraternidade deve ser encarada pelo prisma da irmandade que respeita a individualidade de cada um, como oportunidade de reduzir suas inferioridades e poder conviver bem, como irmãos uns para com os outros, deixando que cada qual viva a sua vida dolorosa ou não. A fraternidade é a confiança que as pessoas têm que ter. O se doar para ajudar uns aos outros, em qualquer circunstância. O dar liberdade para que todos possam sorrir em conjunto, dentro de um clima de companheirismo, de amor uns para com os outros e amizade em todos os sentidos, que lhes possa parecer. O encarcerado, por mais que se queira ajudar, jamais alguém vai ter a confiança de lhe proporcionar a liberdade de um amigo leal de todas as horas, tal qual era antes de quebrar o código de ética da sociedade, que até então não via sua inferioridade e seus impulsos animalescos. Desta forma, fraternidade e encarcerados são duas palavras que não se convergem em momento algum, cujos envolvidos podem até adotá-las nos para-brisa de seu automóvel, ou nos bate-papo de sua igreja. No entanto, fica muito distante da realidade em que se vive. Como é que pode uma pessoa que matou impiedosamente um ser humano, porque está encarcerado, ser recebido com pomposidade e benevolência dentro de um presídio, que tem o objetivo de proporcionar oportunidade a que o delituoso possa meditar um pouco sobre o seu ato e tentar reverter a sua situação? Depois de praticado o seu ato nefasto,
Perde-se a confiança, porque a sua maneira de ser para a sociedade passa a ser a real, a do seu interior inferiorizado, sem capacidade de seu autocontrole, e sem consciência na construção de um promissor futuro. Diante de tal exemplo, não há como usar de fraternidade para com aquele que a qualquer instante tenta lhe roubar, tirar a sua vida, sequestrar-lhe, ou estuprar sua filha ou sua parente, devido à sua impulsão animal ser o entendimento mais forte de seu viver triste e rejeitado. Não é uma campanha que vai restabelecer a fraternidade entre os que estão fora da prisão e os que estão cumprindo pena, por seus atos delituosos que a sociedade repugna e abomina severamente todos aqueles que ainda não vivem as diretrizes de seu próprio eu, que precisam compreender que eles existem e devem ser respeitados. O homem encarcerado perde todo o respeito da sociedade, mesmo que muitos de seus irmãos ainda vivam na sua inferioridade. No entanto, não foram tocados para que tal moléstia não fosse acesa na prática de qualquer ato reprovável como encanado. Em suma, não se deve perder de vista a utilização da fraternidade em encarcerados, dando uma força para que se possa enxergar o eu e tentar sair de tal desgraça. Não para a vida daquele momento, mas para adquirir um crédito no mundo espiritual, na compreensão de uma vida, sem revolta. Prisão e encarcerado. O número de encarcerados é muito grande, a tal ponto que as prisões não suportam a quantidade de pessoas que se encontram ocupando as celas dos presídios de segurança máxima ou cadeias comuns, que tem objetivo de tirar de circulação aqueles seres humanos que vão de encontro com as leis da Terra. As leis da humanidade refletem o nível de consciência de todos que as fazem, em observância à média das opiniões que são emitidas pelos membros de um país, ou de um estado territorial, é claro, prevalecendo a sua estrutura de poder que dinamiza a economia. É dentro desta filosofia que se pretende neste artigo comentar acerca das prisões existentes na nação e as condições em que se encontram os encarcerados, dentro de um prisma de correção e de seu retorno à sociedade, que tenta restituir a sua convivência com os demais. Os encarcerados surgem em decorrência de qualquer ato que está em desajuste com as regras pré-estabelecidas pela sociedade, da qual determinado grupo faz parte, e isto obedece a um processo evolutivo do ser humano, durante os longos tempos em que se encontra em um mundo de provas e expiações. As provas e as expiações que está se colocando, dizem respeito a todo um processo de rebeldia e impulsão animalesca que ainda não libertou o homem ao longo da história, cujas vicissitudes da vida, oferecem alguns prazeres que coincidem com o seu conceito de felicidade. Dentro do princípio de satisfação de seu instinto, é que os seres humanos têm alimentado cada vez mais forte dentro de si sua ânsia de inferioridade e maledicência, contribuindo para que fossem formadas leis que coibissem os ataques daqueles que não entendem a liberdade dos outros. As leis de cada país refletem os níveis evolutivos intelectualmente ou não, em que a sua população se encontra naquele momento. É tanto que ainda existe em alguns países a pena de morte de diversas modalidades, tais como a câmara de gás, o paredão, o enforcamento, a prisão perpétua e outras mais. Em alguns outros momentos, a população faz justiça com as suas próprias mãos, tendo em vista que as leis nacionais não atendem de imediato aos reclames de alguém que teve os seus direitos violados e não encontra respaldo nos códigos da justiça legal. Infelizmente ainda existe na mente de muitos seres humanos a famosa Lex Talionis de Hammurabi, que diz que aquele que com ferro fere, com ferro será ferido, dos tempos de Moisés, cuja máxima não tem nenhum sentido na era da informática e da descoberta de Marte. No entanto, hoje às vésperas do terceiro milênio, ainda existem prisões que só comportariam 4 pessoas numa cela, convivem 17 ou mais pessoas que põem para fora sua inferioridade, desde as mais simples, às mais brutais possíveis, como se todos tivessem os mesmos níveis de periculosidade. Além do mais, deve-se deixar claro que,
Nas prisões modernas existe um certo paternalismo para com alguns apenados, com encontros íntimos, poder assistir televisão colorida, uso de celulares e depois de um certo tempo, ter direito a indulto e viver semi-aberto por bom comportamento. Tudo isto patrocinado por um Estado que não tem condições de reduzir o seu índice de analfabetismo, de proporcionar uma saúde pública menos indigna e de melhor organizar a economia para dirimir o índice de desempregados. Tudo isto existe é um fato. No entanto, nunca se quis entender verdadeiramente as causas das inferioridades do ser humano. Isto significa dizer, as impulsões animalescas que muitos exprimem, mesmo tendo algum nível intelectual, cuja própria lei lhe favorece com penas leves, eivadas de mordomias e benesses. Mas, quais seriam verdadeiramente as causas de tanta raiva contra o seu irmão? Porque as pessoas gostam de se beneficiar daquilo que elas não têm condições de possuir. Porque o afã de querer ser maior do que os demais, se sua maneira de ser não proporciona tais condições. São essas perguntas que os juízes, os deputados, criadores das leis, os psicólogos, os economistas e muitos outros cientistas, que trabalham com o social não conseguem responder com tanta firmeza. O que está por trás de tudo isto que existe na sociedade moderna? Todos aqueles que estão encarcerados, praticaram algum tipo de ato contra a sociedade, sobretudo, contra ele próprio, que não conhecendo o seu interior, não teve condições de se libertar de sua estrutura animalesca, que ainda existe dentro de si e que não tem condições de se controlar pelos mais diversos motivos. Respondendo à primeira pergunta, verifica-se que é o seu rancor, um ponto forte. Quanto à segunda, tem-se que é a ganância como principal elemento. E, quanto à terceira, verifica-se o orgulho e a vaidade, como elementos propulsores de tal ruína. Tudo isto está dentro dos encarcerados que não conseguiram controlar a sua maneira de ser, extravasando com alguém que precisasse sentir a prova de sua trajetória, através desses fragmentos que ainda estão dentro de si, para sentir o autocontrole diante de uma situação dessas. A inferioridade que existe dentro do ser humano, foi o aprendizado infeliz que ele adquiriu ao longo de sua trajetória de contato do homem para com o homem, do homem para com a natureza e do homem para com seu próprio interior, que é o seu autoconhecimento, tentando entender os seus limites frente aos demais. Esse estágio que está ainda dentro do ser humano e da sociedade é um reflexo de orgulho, vaidade, ganância, inveja, ciúmes, poder e de muitas outras formas que levam o homem a não se entender consigo próprio, nem tampouco com os demais. Um homem eivado de todas essas nódoas dentro de si plenamente vendado pela falta de aprendizado do bem, não há como se controlar diante de qualquer pedrada que alguém possa lhe arremessar, pois como resultado, as mesmas pedras têm o seu destino de volta e com mais força. Nestes conflitos, que às vezes não chegam a sê-los, pela sua quase total ignorância do bem, a resposta que se tem deste mundo umbralino e tenebroso é a desarmonização, a busca da justiça com as próprias mãos, cuja maneira de acalmar seus ânimos são os presídios e viver encarcerado por algum tempo. Sem dúvida, a situação dos presídios é calamitosa e muito triste, pela fedentina existente, pela promiscuidade constante e pela aparência fiel do inferno idealizadas pelos filósofos e sensitivos que viram o sofrimento e a dor, que muitos trazem em seu interior, por não quererem se libertar. Sua não libertação, talvez não seja sua opção de vida. Entretanto, sua consciência delimita seu campo de atuação ao seu nível de aprendizado ao longo de suas encarnações poucas ou muitas, dentro de sua grande renitência de não procurar o caminho correto para seguir. Muitos economistas, psicólogos, historiadores, sociólogos e outros cientistas sociais transferem a culpa para a sociedade, indicando as desigualdades sociais, as imposições do capitalismo, o sistema de governo, ou qualquer uma outra forma que faz pobres e ricos, ou capitalistas e proletários. Sendo assim, pergunta-se,
Quem faz parte destes estamentos sociais, senão os seres humanos? Será que o mundo se desenvolveria independentemente da transformação dos homens? Ou será que tudo não está intrincado, buscando o mesmo objetivo? A verdade é patente e bem clara para aqueles que querem enxergar o seu horizonte, tendo como referência todo o seu passado mal construído, pois sem a evolução do ser humano, o mundo não se desenvolve e o paraíso celeste não aparecerá para os filhos do Criador maior de tudo e de todos. Neste prisma de inferioridade, as prisões não podem advir como se fossem um sítio florido e frutuoso para aqueles que querem conhecer o caminho da verdade e da vida, que as religiões ensinam com tanto carinho a todos que precisam se conhecer, para dar para os demais tudo aquilo que queriam para si. Seria bom que todos vivessem num clima de alegria, de prazer, de paz. Todavia, aqueles que ainda não conseguiram este estágio devem receber o seu pagamento, de acordo com a sua situação que ela própria o construiu, para viver em sintonia com a sua necessidade real e transparente. Ninguém é encarcerado por algo que não praticou. Cedo ou tarde ele vai entender que as suas dificuldades só existem porque foi ele mesmo quem construiu, e isto acontece naturalmente de acordo com os fatos que vão acontecendo na trajetória de quem não sabe edificar o seu futuro. As pessoas constroem a sua vida. Vivem-na de acordo com as suas condições de quaisquer espécies. As dores e os sofrimentos que alguém passa é a desconscientização de sua maneira de ser, e somente o tete-a-tete com a dureza da ignorância do bem vai fazer com que ele possa enxergar o seu eu verdadeiro. Desta forma, as prisões e os encarcerados são instrumentos materiais para que se tenham condições de sentir qual o verdadeiro caminho que deve seguir, e não é religião que vai indicá-lo, nem livro santo que vai tirar as suas inferioridades ou pecados, como alguns chamam. A dureza da vida é quem vai mostrar, através do muito sofrimento e dor, e que fará descer as lágrimas dos olhos que poderiam ter pensado melhor, dos ouvidos que deveriam filtrar as boas conversas e da boca que simplesmente deveria ser fechada, quando fosse prejudicar alguém. A solução seria deixá-los à mercê das feras umbralinas. Não, é preciso orar e orar muito, por todos aqueles que não têm a mínima condição de sentir a sua inferioridade, sua periculosidade animal que ainda não se libertou. No entanto, nunca é tarde para ser o filho pródigo que o pai recebeu com tanto amor e carinho. Então, é preciso estar sempre ao lado dele. Talvez sim. Talvez não. Sim, porque o bom exemplo sempre faz corrigir alguns para o verdadeiro caminho da verdade e da vida. Não, porque a sua venda à frente ao conhecimento impede de enxergar os bons costumes de alguém que quer ajudar. Portanto, a luz do amor existe. O livre-arbítrio existe. A felicidade existe. Basta que se tenha a oportunidade de se deparar com uma situação mesmo dolorida, e que sirva para caírem as máscaras de ignorância, e ter a liberdade de consciência, para o entendimento do eu e dos irmãos carentes e necessitados. O mundo inteiro clama por justiça, mas ao mesmo tempo, tenta mecanismos que não dilacerem ou torturem o seu irmão, que indefeso, no momento da prisão, não deve ser tratado, de acordo com os métodos que a polícia de igual nível reage, ou de revolta pelos atos praticados por aquele que se encontra encarcerado. A situação do mundo é muito complexa, devido à sua maioria já ter passado pela brutalidade plena e brotar mesmo que lentamente o sentimento, que é o embrião do amor, possa ir se elastecendo dentro do coração daquele que não sabia sair da sua inferioridade. Em síntese, a humanidade está aos poucos saindo de sua animalidade em busca de um caminho verdadeiro para sua felicidade, que é construída pela libertação da inferioridade humana e limpeza perespiritual para se conseguir a perfeição e a pureza do campo celestial. Globalização espiritual. No mundo antes de Jesus o Cristo, ano zero, existiam vários grupos religiosos, adorando os mais diversos tipos de figuras, tentando caracterizar o que eles chamariam de Deus,
ou algum protetor para suas objetividades, e isto durou muitos e muitos séculos de venerações diversas, com os mais complicados cultos. Com Jesus o Cristo, esse líder incontestável dos católicos, tentou-se, e por que não dizer ele tentou e conseguiu mudar a história dos grupos que se diziam religiosos. Sem dúvida, os ensinamentos do denominado Rabi da Galileia, como unicidade das religiões, durou mais ou menos 3 anos, voltando ao antigo sistema. Assim sendo, busca-se neste trabalho tentar mostrar as maneiras como se pode, mais uma vez, unificar as religiões, porque todas, ou quase todas, têm um objetivo comum, que é a transformação do homem, e seu encontro consigo mesmo, rumo à perfeição e ao amor. O conhecido Rabi da Galileia pregava em qualquer lugar, em todos os instantes, e a todos que precisassem de seus ensinamentos, de suas palavras fortes, de transformação para a humanidade, que estava ainda sob o comando da Lex Talionis, utilizada por Hammurabi em mais ou menos 1750 anos antes de Cristo. Este princípio existe ainda hoje em dia em muitos países do mundo, isto é, aquele que rouba deve ser cortada sua mão ou mãos, ou aquele que pratica qualquer ato desabonador deve ser punido com a mesma moeda, ou com as mesmas condições de tal prática. Jesus fez o contrário. Ao invés de responder com a mesma moeda, o ser infrator deveria ser recebido com amor, dando oportunidade para que ele pudesse se regenerar, e conseguir sua mudança de todas as inferioridades que adquiriu no transcorrer da vida. Alguns séculos depois do desencarne de Jesus, inicia-se o catolicismo, 431, que é uma religião fundada com finalidade de congregar todos os rituais, dogmas, festas populares e alguns costumes da época, para que o nome de católicos, na verdade, abrangesse o maior número possível de adeptos, atendendo aos reclames do povo. Inegavelmente, a religião católica atendia não somente o que a população queria, mas representava claramente o que o poder gostaria de ter como princípio máximo para que os desejos do poder fossem atendidos de maneira pacífica com o ensinamento da Igreja. Esses princípios continuam até hoje sendo trabalhados pela Igreja Católica, com uma Bíblia transformada e adaptada à realidade política de cada época, cuja população em seu geral não a percebeu de seu atrelamento com a exploração e a usurpação aos outros. Algum tempo depois, aumentam os levantes contra os arbítrios da Igreja Católica, tal como a atuação de John Wycliffe, 1324 a 1384, e João Hus, mesma época de Wycliffe, opondo-se à maneira como esta instituição estava se comportando frente aos verdadeiros ensinamentos de transformação do ser humano quando da sua participação no seio da sociedade. Foi mais ou menos neste período que o protestantismo começou a se manifestar como embrião de uma nova seita, ou grupo religioso que queria uma religião voltada para os ensinamentos de Jesus o Cristo, e não os doutrinamentos que o poder queria impor. Isto deu condições a Lutero, 1483 a 1546, a se rebelar contra a ditadura do bispo Tetzel. Com isto, eliminou o pagamento de indulgências, traduziu a Bíblia para o alemão, e professou algumas mudanças na igreja que ele comandava, criando um catolicismo diferente, sem obediência ao Papa. Depois das reformas de Martinho Lutero, muitas outras instituições religiosas surgiram no mundo, como por exemplo, existem evangélicos com mais de 1000 denominações diferentes, que não gostariam de ser chamados de protestantes. No entanto, são dissidentes do catolicismo, que foi um cristianismo reformulado. No mundo moderno, quando os participantes brigam, ou não aceitam as ideias de seus líderes, saem do grupo e formam uma nova igreja. Daí a proliferação de igrejas que criticam as suas co-irmãs. No entanto, dizem a mesma coisa, que é ensinar os legados de Jesus o Cristo, a princípio. É muito importante que não se criem contendas religiosas como aconteciam há muito tempo atrás, mas que se busque uma união que vise não aceitar Jesus como tal,
nem obedecer aos rituais católicos, mas que esteja dentro do princípio de unicidade dos ensinamentos cristãos. Com este pensamento, pretende-se uma globalização dos ensinamentos cristãos que vise uma mudança de comportamento da humanidade em busca da implantação do amor, da cooperação, da fraternidade, da luta constante pela pureza de espírito entre todos que ainda não conhecem o caminho da verdade e da vida. Isto significa dizer que todos que são evangélicos que vivam os seus princípios com amor e felicidade, onde todos que são católicos que continuem com seus ideais, e todos os outros que professam uma religião cristã, que vivam as suas vidas em Cristo sem atacar a ninguém. Este é o princípio da globalização. Isto significa dizer, ser cristão sem fronteiras, numa abertura feita sem decreto, para que o mundo inteiro possa conhecer o que se entende por cristianismo redivivo, de luz, de paz e de conforto para todos aqueles que desejam a sua transformação interior. O que se quer com as religiões, é que se ensine como se libertar da ignorância do bem, sacrificando-se contra o orgulho, vaidade, ganância, ódio, inveja, e muitos outros sintomas de inferioridade que tanto denigre o ser humano, alimentando-se cada vez mais da benevolência e da humildade das palavras do líder Jesus. As religiões não dizem que as pessoas devem viver o amor, a cooperação e a fraternidade, tal como os espíritos superiores, os puros e os perfeitos têm dentro de si, mas deixam passar para todos aqueles que precisam conhecer o caminho da verdade e da perfeição. A prática de tudo isto independe do ser humano ser protestante ou evangélico, ser católico, maometano, moiseísta, seguidor de Krishna, de Buda, ou seguidor de qualquer grupo religioso que procura conhecer Deus para melhorar a sua vida tão conturbada. Como se tem notícia, em alguns países ou regiões brasileiras, não se pode questionar a postura de um líder religioso, ou a veracidade dos ensinamentos bíblicos como fez John Wycliffe no início desta era, ou alguns outros que questionaram alguns dogmas que a Igreja Católica bradou irreputáveis por seus seguidores. Não é desta forma que se consegue a transformação da índole do homem que ainda é animalizado, não consegue se libertar para adquirir o seu livre-arbítrio, isto é a sua liberdade de pensamento, a sua real consciência de como se conduzir em busca da vida eterna. Enquanto o ser humano viver em sua contenda religiosa de que sua religião é melhor do que a outra, cujo número de suicídio aumenta assustadoramente, as chacinas aparecem de hora em hora, o medo nas ruas aumenta de maneira espantosa, não se pode ter uma unicidade de religião. A globalização religiosa deve vir e com certeza virá, quando todos arregaçarem as mangas de sua camisa e partir para a conscientização de seu irmão mais próximo, mesmo que seja um vizinho, ou um amigo de trabalho que vive desregrado no submundo dos diversos vícios que mataram e matam o homem lentamente. A globalização não tem como princípio formar uma nova igreja, que será mais uma, contudo, tem como fundamento básico ajudar o ser humano em sua transformação, respeitando a todos e a tudo, e tendo aquele que está ao lado como um amigo que trabalha ao seu interior. A globalização significa a universalidade dos ensinamentos do pregador Jesus, que aos 33 anos de idade, deixou o planeta, porque não se sujeitou às normas do mundo e sua missão havia terminado, dentro dos ensinamentos que ele propunha trabalhar com fidelidade e resignação. Não se deve tomar a religião como sendo algo à parte na vida, ela constitui mais um elemento participativo da evolução e do modo de vivência do ser humano, na sua complexidade e peculiaridade de descoberta do caminho que verdadeiramente deve seguir, isto é, ser um co-criador de tudo que o cerca. A religiosidade acontece não somente nas igrejas quer seja católica, protestante, budista, maometana, espírita, ou qualquer outro credo que o homem participe, sem dúvida, ela é o dia a dia no trabalho, no lar, nas ruas, em qualquer lugar onde se deve buscar a pureza e a luz. Como se sabe, religião é ligação da criatura com o Criador,
é buscar ser racional, utilizando sempre a inteligência para o progresso de todos, dentro do princípio de consciência e de sabedoria, cujo ser humano em sua ignorância do bem ainda não conseguiu com firmeza. Graças ao Criador maior, o mundo já está buscando compreender que religiosidade não significa participar de grupo particular que professa um tipo de pensamento, quanto ao que se entende por Deus, por moral, por ética, pelo relacionamento entre as pessoas e pela boa utilização dos elementos da natureza como partícipe da vida. O espiritismo real e verdadeiro, aquele que o chamam de kardecista, veio trazer uma visão mais aberta de religiosidade e de compreensão a toda a criação divina, mesmo que alguns seguidores ainda permaneçam com os vícios de outros grupos religiosos. Sem dúvida, os espíritas não são perfeitos, no entanto, já avançaram alguma coisa quanto à sua real compreensão de religiosidade, que se fundamenta no desapego de tudo que existe neste planeta que seja a materialidade, mas que seja também consciente, nunca forçado à libertação espiritual. O espiritismo já nasceu dentro do princípio de universalidade, sem criação de rituais, sem dogmas, sem discriminações, sem exigência monetária, sem igrejismo que alimente a vaidade, porém faz brotar a discriminação dos que participam, e dos que não participam daquela congregação que pensam que estão corretos em seus pensamentos. O Espiritismo de Rivail, 1857, é uma proposta de retorno ao cristianismo de Jesus, procurando levar a todos ensinamentos simples sem subterfúgio, sem filosofismo, sem cientificismo, porém ensinamentos lógicos de verdades cristalinamente incontestes. O Espiritismo é esta luz que se abre para todos, dentro do catolicismo, do protestantismo, do umbandismo, de outras segmentações religiosas, especificamente na mente dos leigos e ignorantes do bem, que ainda não entenderam o caminho da verdade da vida que todos devem seguir. Quando os espíritos querem dar exemplo de sua existência, não recorrem aos centros espíritas para mostrar o verdadeiro significado da vida, mas vão de encontro aos simples e às vezes ignorantes para indicar que o intelectualismo quase sempre retira o homem do seu livre pensar, deixando à mercê de sua vaidade umbralina. Os espíritos trabalham de forma universal, no povo simples do campo, no homem da cidade, em mulheres, em meninos e nos homens propriamente ditos, cotidianamente em sonhos, quando do encontro com velhos amigos de outras vidas. Finalmente, é aí onde se encontra a universalidade do Espiritismo, que não tem dono, não tem criador, e não tem apaniguados para os seus trabalhos do dia a dia, levando a todos ensinamentos por conselhos ou por dificuldades para a autocompreensão de si mesmo, e dos seus amigos trabalhadores. O julgamento. Hoje, no mundo moderno, busca-se sempre que as pessoas sejam julgadas de qualquer forma, como é muito comum nas diversas classes sociais, uma apreciação de alguém sobre alguém a todo instante, tal como alguém não presta, Cicrano roubou, Beltrano é assassino, e até mesmo um juízo de valor sobre a justiça que não faz bons julgamentos. Isto acontece porque criminosos na boca popular deveriam ser condenados a grandes penas em cadeia, ou até mesmo pena de morte e, isto não acontece, todavia, quem tem o poder de julgar, deve fazê-lo em cima de provas, não sobre conversa de meio de rua. É sobre estas questões que se pretende contribuir para um melhor esclarecimento da problemática do julgamento em qualquer nível em que se encontre esta questão, para que o julgar não seja um simples apreciar que paire na cabeça de todos que querem justiça. O julgar é uma questão muito difícil, porque envolve muitas vezes problemas de ordem pessoal, ou quando isto não acontece, está sempre presente juízo de valor que diz respeito a algo estritamente particular, envolvendo sentimentos emotivos de pena, outras vezes de raiva e ódio. O julgamento deve transcorrer dentro de um clima de imparcialidade, somente considerando estudos sobre o universo do problema, ouvindo os envolvidos e testemunhas, fazendo acariações,
e perguntas contraditórias para sentir a firmeza dos participantes. Não se pode se apegar em fatos do disse-me-disse, comentários de calçadões, devido poder envolver desafetos, ou alguém que tem alguma amizade próxima. Todavia isto pode conduzir a um desvirtuamento do real sentido de julgar com imparcialidade. Ao se pensar em julgamento, tem-se logo em mente a questão da sensibilidade que quem vai julgar deve ter, para que não haja superestimação, nem subestimação das informações que estão na mesa, para estabelecer os critérios de julgamento a que alguém está envolvido neste instante. Julgar uma pessoa passa pelo crivo do conhecer o que é certo e o que não é certo, e esses dois pontos de vista dizem respeito à relatividade da verdade, ou não verdade, que a sociedade criou para estabelecer o que é bom e o que é ruim. Ao longo da história se tem um amontoado de erros que a humanidade tem presenciado quanto ao se julgar alguém, levando muitas vezes à pena de morte um fulano que talvez existisse apenas indícios de culpa, contudo seu resultado final que sai não incriminasse tanto quando foi culpado e morto. Uma história simples que envolve o bom julgar é uma que diz respeito ao rei Salomão, embora seja uma alegoria para fazer apologia a um julgamento. Entretanto tem seu fundo de verdade, que é o caso de uma mãe que reivindicava a posse de seu filho e Salomão foi o juiz. A história diz que cada mãe queria tomar conta daquela pequena criatura, quando o rei, depois de ouvir as duas pessoas envolvidas, chegou a seu veredicto dizendo: bom, faz-se necessário que se divida a criança ao meio, e cada qual fica com a sua parte, cuja mãe verdadeira abdicou da sua. Aquela senhora resolveu que o seu filho não fosse partido ao meio, mas ficasse com a outra que não era a sua mãe, dando provas de que o filho seria o seu, e teria amor por ele, cujo rei Salomão prontamente lhe restituiu o filho. Um outro exemplo importante que pode ser mencionado é quanto àquela passagem evangélica de que uma mulher adúltera estava prestes a ser apedrejada pelos habitantes de uma cidadezinha vizinha por ter traído seu marido, pois o costume da época mandava o apedrejamento. Foi quando apareceu Jesus, como conta a Bíblia, e ao presenciar aquele ato de selvageria e ignorância do bem, isto é, dos verdadeiros princípios de amor, ordenou que parassem com aquele ato e imediatamente disse: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E todos se recolheram. Como se sabe, talvez isto seja uma parábola, no entanto, serve como exemplo para as pessoas que em tudo querem emitir o seu parecer. Isto significa dizer, querem fazer o seu julgamento, pois quem tem ainda as inferioridades dentro de si, não pode julgar ninguém. Esta é uma prova do julgar e julgar bem, tendo em vista que não se podem haver emoções, nem exaustões sobre o objeto que está sendo matéria do julgamento, como acontece muitas vezes com alguém que se entusiasma no ato de tomar decisões que dizem respeito a uma trajetória de vida. O ato de julgar é muito difícil e precisa de muita independência sobre as peças processuais para que não se possam praticar injustiças, cujo relatório final envolve toda uma vida que, por um momento de insensatez, cometeu algum delito e que precisa ser reparado. O julgar é tão difícil que até a justiça oficial não emite seu parecer final sobre determinado processo quando não se encontra em condições de dizer que alguém deve ser condenado ou absolvido, pois na dúvida assute-se o réu. Quando acontece um caso da espécie que foi citado acima, começam a surgir as pedradas contra a justiça que não condenou alguém que a sociedade aparentemente tinha provas suficientes para condená-lo, cuja autoridade judicial não ousou condená-lo tal como os desconhecedores da justiça queriam. Esta é uma questão interessante em todos os sentidos, porque todo mundo quer condenar pelo fato de sua raiva e ódio falarem mais altos que a realidade dos dados e a luz da justiça, conhecedora das verdades que a própria sociedade criou. Entretanto, muitos fazem da raiva e ódio terrenos como justiça divina, dizendo até que está praticando aquele ato em nome de Deus que seria a justiça suprema. No entanto, a da terra reflete o grau moral em que se vive aqui neste planeta. Do ponto de vista jurídico,
Verifica-se a missão dos juízes quanto ao julgar o cidadão que está envolvido em determinado delito. Como de costume, o magistrado busca as provas cabais que devem estar presentes no processo e que sejam contundentes quanto ao caso que se está analisando. Frente ao processo, o senhor juiz estuda todas as peças, analisa a hermenêutica da palavra, procurando a lógica de toda a formação processual, tentando formar um juízo diante de um caso que envolve pessoa humana e que vai afetar toda a sua vida futura. Depois de conhecido o processo, é que vai se ouvir as testemunhas e o réu, sempre imputando perguntas contraditórias para ver se o investigado não está sonegando informações, tentando esconder a verdade que está se levantando para o julgamento. Veja como é difícil julgar, porque, mesmo com muitos dados à disposição do excelentíssimo juiz, muitas vezes não existem condições de se dar um veredicto sobre um caso ou outro, tendo em vista que as informações não estão bem fundamentadas, necessitando de maior clareza. Desta feita, não há como continuar o processo, endereçando-o quase sempre ao arquivo do cartório, cujo réu passa a ser colocado em liberdade, para desespero dos que foram lesados por este cidadão que praticamente saiu impune deste problema que às vezes é grande. Esta é uma dificuldade do julgamento que poucas pessoas entendem as nuances do julgar, cuja consciência humana pratica o ato de julgar sem as devidas compreensões do significado real do termo, caindo muitas vezes em desagrado por conta de irresponsabilidade moral. Do ponto de vista religioso, os agrupamentos buscam ensinar que não se deve julgar ninguém, não se deve condenar e não se deve se apegar às primeiras informações que cheguem ao conhecimento de qualquer pessoa e daí tomar como verdadeiras, podendo até eliminar vidas. As religiões mostram como é difícil fazer julgamento a qualquer ser humano, por envolver estado espiritual, grau de sabedoria, aprendizado intelectual e uma série de outras variáveis que devem ser consideradas para que o resultado sirva de lição e não de depressão. A maior lição de julgamento passa por Jesus o Cristo quando disse que aquele que não tiver culpa que atire a primeira pedra, falando-se do caso da prostituta que o povo daquele tempo queria condenar, como era costume daquela época. Quanto à religiosidade, os católicos e protestantes explicam que não se deve julgar ninguém. No entanto, não explicam claramente o porquê de não se julgar ninguém, ao considerar que tudo tem uma razão de ser, e não fazer isto por não fazer não significa nada. Neste vazio, de não julgar para não ser julgado, proporciona-se uma abertura muito grande e todos aqueles que veem uma iniquidade de alguém, ou algo que se faça que é recriminável, não se mede distância. Inicia-se uma cadeia de leve trás violenta com danos profundos. O julgar para não ser julgado traz também uma outra questão interessante, isto é, não se julga porque se acha que alguém vai o julgar e ninguém quer ser julgado, porque tem todas aquelas coisas ruins que viu nos outros que praticam tais atos. Diferentemente, não com os espíritas, mas com a doutrina espírita que não pede para ninguém julgar outrem. Entretanto, mostra que este processo envolve um nível de evolução espiritual que se alguém tenha, pois na sublimidade espiritual não existe julgamento de ninguém, mas autoconscientização. O Espiritismo diz que não se julgue alguém, pelo simples fato de nenhum ser humano, nem espiritual, tem o direito de julgar um seu irmão e amigo e isto parte de seu autoconhecer, libertando-se de suas inferioridades e maledicências. Não é que os espíritos salvam a todos, nem retiram suas inferioridades e maledicências, todavia, quando são chamados, orientam ao caminho correto, no casos bons, ou desviam para a perdição, como é mais comum, quando as amizades são de espíritos inferiores ou maledicentes. Diante de todo o exposto, verifica-se que a capacidade de julgar está intrínseca ao homem que tenha adquirido algum conteúdo intelectual que se acha maior do que os demais, salientando-se fortemente o orgulho, a inveja e o seu poderio dominador e usurpador. Todavia, aqueles que não têm conhecimentos da realidade que os cerca,
A sua condição de julgar é bem menor ou inexistente, pois o ódio, a raiva, que se possa ter, é mais uma impulsão animal do que o extravaso maledicente, consciente de seus atos. É isto que se pretende mostrar quanto à questão do julgar que tanto as pessoas em seu dia a dia praticam e não sabem o alcance desta palavra, que não fica unicamente no pensar, ou falar de alguém, mas de trazer repercussões muito mais fortes do que se imagina. Finalmente, é preciso eliminar de dentro de si as inferioridades e maledicências que ainda existem no fundo de cada um para poder, não julgar, mas ter algumas condições de tecer algum comentário sobre alguém, ou alguma falta que alguém tenha cometido, não como julgamento, mas como conselho para se melhorar. O julgamento se dá por tudo aquilo que se tem dentro da pessoa. No entanto, ver-se tudo isto nas outras, como uma forma de se auto-julgar, mas não enxerga a sua maneira de ser ainda infantil que perdura numa mente que deve encontrar o caminho de seu aprendizado. Em síntese, todos devem julgar primeiro a si próprio, antes de querer que os outros sejam aquilo que você gostaria de ser, e não consegue, devido às condições de não libertação que ainda tem, e que não consegue se desgarrar com muita facilidade de desprendimento. Livro dos Espíritos, 140 anos. No dia 18 de abril de 1857 foi lançado o Livro dos Espíritos. Manual que veio mexer com a estrutura religiosa da época e ainda na modernidade continua desagradando a muitos que não entenderam ainda o caminho da verdade e da vida que todos buscam, e que foi preciso a espiritualidade se encarregar de tal trabalho, porque o homem não tinha condições de fazê-lo. O homem se diz racional, ser pensante. No entanto, todos os seus atos não condizem com aqueles que têm inteligência. Recebem louvores como cientistas, mas as verdades puras estão muito distantes de serem conseguidas, tendo em vista que envolvem muitas variáveis que o ser humano não tem condições de controlar, e nem tampouco conhecê-las, dadas as suas limitações. As apresentações mediúnicas eram os chamamentos para que os intelectuais da época tivessem a curiosidade de procurar não ver aqueles fatos como apresentações circenses, mas como uma oportunidade de um despertar para a realidade da vida, na descoberta do verdadeiro caminho que o ser humano deveria seguir para o seu triunfo espiritual. O Livro dos Espíritos surgiu justamente na época do positivismo de Auguste Comte, 1844, e do materialismo histórico de Karl Marx, 1867. Cuja matéria era a forma mais lógica do pensamento científico daquele século, pois aquele livro veio se contrapor aos intelectuais que não aceitavam a fenomenologia de algo transcendental que buscava a transformação do espírito, alma ao invés de alimentar a inferioridade. Este livro, mesmo na época em que foi lançado, passou um lapso de tempo de quarentena, visto que seria catastrófica uma investidura tão forte de um compêndio que era totalmente o contrário aos pensadores daquele século, que estavam envolvidos com outros tipos de pensamentos, não mensagens espirituais que poderiam ter lógica e coerência, mas não eram científicas. A leitura deste livro, crer-se, não foi muito fácil, ao considerar que as autoridades intelectuais e científicas gostavam daquele movimento mediúnico, mas não queriam nada com um estudo sério de transformação íntima, uma investigação profunda que os levasse a refazer muitas de suas teorias sobre a sociedade e sobre as religiões daquele momento. Frente a tudo isto, Hippolyte Léon Denisard Rivail, instruído pela sua sabedoria de intelectual e filósofo, buscou utilizar as técnicas científicas para mostrar a todos que as mensagens que estava recebendo eram de pessoas que viveram em um corpo físico e agora estão mortas na linguagem popular, mas que se comunicam com os que estão vivos neste planeta, coisa difícil de muitos compreenderem. Sem dúvida, este grande escritor e intelectual não gostaria de bater de frente com aquela sociedade tradicionalista, conservadora, sobretudo, manchada pelas aberrações cometidas por católicos e protestantes de tempos atrás e até mesmo de seu tempo. Portanto,
Mas uma filosofia esotérica, mística era mexer com a inteligência humana. Foi neste sentido que o Dr. Rivail teve os mínimos cuidados na sua investigação pormenorizada, para não pairar dúvida quanto à seriedade daquele trabalho que explicava o mundo científico, como uma cooperação dos seres humanos pensantes com os intelectuais do mundo espiritual que estavam mostrando que esta relação é patente, e os dois unidos podem fazer melhor. Para evitar complicações quanto ao nome deste abnegado senhor que hipotecou seu tempo e curiosidade quanto àqueles fenômenos que antes não acreditava na seriedade de tais fatos, que a maioria de seus amigos frequentava assiduamente, sem um pouquinho de remorso, ele teve que mudar o nome do autor para Allan Kardec, por sugestão dos próprios espíritos que estavam participando deste trabalho. O cognome de Allan Kardec advém de uma encarnação que o Sr. Rivail teve nas Gálias, participando de um movimento conhecido como Druidas, SEC. E, cuja mensagem foi pronunciada por um médium inconsciente que mostrou toda a sua história em uma dessas comunicações que geraram tudo o que existe no Livro dos Espíritos que completa há 140 anos. Ultimamente é que as pessoas vêm se apercebendo da importância desse e de outros livros que compõem a codificação deixada pelo mundo espiritual, para que todos pudessem conhecer a vida, o relacionamento entre vivos e mortos e todos com a natureza, cujos elementos participam da criação do Criador maior de tudo o que existe no planeta. O Livro dos Espíritos criou as bases do movimento espírita que não condena ninguém, recebe a todos de braços abertos. No entanto, quer indicar que a realidade da vida material ou não é algo transcendental, cada instante que se vive neste planeta, tentando a sua limpeza perispiritual, para chegar próximo a quem está imune de tudo que é materialidade deste mundo de provas e expiações. O Espiritismo não é ciência acadêmica, mas participa dela numa ajuda inconteste ao seu desenvolvimento. Não é filosofia no sentido tradicional, entretanto, está presente com a sua sabedoria e vontade de que todos aprendam, e não é religião. No entanto, deseja que todos estejam ao lado do Criador maior de tudo e de todos. O Espiritismo é consciência, é sabedoria diante de tantos inferiorizados que se arvoram intelectuais e cientistas, cujo avanço mental ainda é muito limitado, diante da sabedoria maior do universo que é o Pai da ciência, da filosofia e da religião que é o sentimento que todos têm na busca do seu próprio eu, em busca do ego e do id que se consegue com experiência. Não se deve ter o Livro dos Espíritos como a verdade máxima de todas as verdades, mas um livro que ensina como descobrir o caminho da compreensão, da luz e da felicidade. No entanto, tudo isto depende do nível espiritual em que o leitor se encontra, porque ensinar filosofia a analfabeto é inútil e dificilmente ele vai entender alguma coisa de proveitoso para a sua vida, talvez haja efeitos contrários. O Livro dos Espíritos deve ser lido por quem compreende a sua metodologia de desenvolvimento, e passado com calma às pessoas que não tiveram a oportunidade de compreender o desenrolar das letras que informam, ou orientam aqueles que não sabem ler, ou ler qualquer tipo de leitura que seja científica, ou até mesmo livros primários. Inegavelmente, o mundo inteiro já se enveredou pelo conhecimento do Espiritismo e como tal, deve iniciar com o Livro dos Espíritos que mostra de maneira clara os conceitos e as implicações que existem em tudo o que está no cosmo, construído da maneira mais inteligente possível, cuja amação não deixou nada fora do seu lugar, tal perfeição das leis universais. Quando a filosofia e a ciência passaram tantos anos discutindo, analisando e fazendo simulações do que seja Deus, a natureza, a evolução dos mundos, os elementos que compõem esta natureza, a criação dos seres pensantes ou não, e do princípio vital, o Espiritismo legou a todos conhecimentos plenos de realidade e abriu as portas para ir além dos abnegados estudiosos da gnoseologia da vida. Os trabalhos dos homens da Terra passam pelo crivo da espiritualidade e da experiência dos trabalhadores do planeta quando estavam em outras vidas,
cujo acúmulo de conhecimentos favorece a que se consiga descobrir os caminhos que todos têm que passar, tanto os que têm bastante informações, e os que têm poucos conhecimentos de si mesmo. A espiritualidade maior vem dos passos curtos que os intelectuais e cientistas do mundo moderno dão para conseguir a vida e tudo o que os cerca, é que veio através do livro dos Espíritos adiantar um pouco alguns conhecimentos que dependeriam da descoberta do próprio homem para o progresso de todos que necessitam da perfeição e da pureza. Frente a tudo isto, os Espíritos mostraram